Olá, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Eu não sei se eu digo bom dia, se eu digo boa tarde ou digo boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Muito obrigado por ter acessado o vídeo e eu sei que vocês já acessaram o vídeo não por causa da minha beleza, dos meus olhos azuis, mas eu sei que é por causa do tema. E o tema é muito interessante porque hoje eu vou falar sobre o egoísmo. Egoísmo. Mas não desligue, porque eu imagino que vocês devem estar pensando assim, nossa, de novo falar sobre isso? O que mais tem para falar sobre isso? Eu vou falar hoje sobre o egoísmo, mas de uma maneira que vocês nunca ouviram. De onde que vem o egoísmo? Mas antes de eu entrar na questão do egoísmo propriamente dita e sobre suas raízes, eu gostaria de ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala justamente sobre o egoísmo. E diz assim: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Eu imagino que vocês devem estar pensando o quanto deveria ser importante saber quais são as raízes do egoísmo. Porque, na verdade, o egoísmo é a fonte de todos os outros traços negativos de caráter. Os traços negativos de caráter são aqueles traços que fazem parte da nossa personalidade e são considerados nocivos. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, a impaciência, a intolerância, a arrogância e a prepotência. Todos esses traços da nossa personalidade estão radicados no egoísmo. É como se fosse assim, o egoísmo surgiu primeiro e a partir do egoísmo surgiram todos os outros traços de caráter negativo. Então eu acredito que se nós soubermos descobrir a raiz do egoísmo, é muito mais fácil a gente aprender a dominá-lo. E se a gente aprender a dominar o egoísmo, consequentemente nós estaremos ajudando a dominar até os outros traços de caráter negativo que eu citei aqui e que tem raiz no egoísmo. E para nós então descobrirmos a raiz do egoísmo, nós vamos ter que fazer agora uma viagem no tempo. Nós vamos ter que voltar no tempo, muito tempo, muitos anos, séculos e milênios atrás. Nós vamos voltar lá na época primitiva, na época dos homens que habitavam ainda as cavernas, dos homens que haviam acabado de descer das árvores, os primeiros hominídeos, aqueles homens primitivos que ainda tinham uma aparência simiesca, uma aparência ainda de macacos. Éramos ainda peludos, os nossos maxilares superiores e inferiores ainda eram muito proeminentes, igual aos símios. Se nós não somos descendentes de nenhum outro planeta, então nós habitávamos a Terra naquela época. Estávamos aqui provavelmente reencarnados na época dos australopitecos. E naquela época, assim que nós descemos das árvores e que nós já caminhávamos de forma erecta, com duas pernas, embora tivéssemos ainda o cérebro pequeno, reduzido em comparação ao cérebro nosso atual, nós começamos a desabrochar a nossa inteligência, a nossa consciência e o despertar mágico da nossa autoconsciência. Foi quando nós começamos a perceber e nos distinguir do resto das coisas, do mundo. Nós começamos a nos diferenciar dos animais, sabe, da natureza, dos objetos, e começamos a ter consciência de nós mesmos e de quem nós éramos. Essa formação da autoconsciência e
a necessidade da preservação da vida foi que nasceu em nós esse sentimento de egoísmo. Esses primórdios do egoísmo, que na época nós poderíamos até chamar de fase narcísica. Foi quando nós começamos a perceber nós mesmos, quem nós éramos, e ao mesmo tempo tínhamos que lidar com a sobrevivência. Lá, naquela época, isso serviu para que nós conseguíssemos nos desenvolver, conseguíssemos fazer a nossa caminhada no progresso qual chegamos nos dias de hoje. Nós, naquela época, copiávamos exatamente, por exemplo, o que uma criança faz hoje. Uma criança, assim que nasce da barriga de sua mãe, quando ela é ainda um bebê, ela não tem consciência dela mesma. Por exemplo, um bebê, ele não sabe que é um bebê. A única preocupação que um bebê tem nessa fase de desenvolvimento, que nós chamamos de fase oral, a única preocupação que ele tem é com a sua sobrevivência. Então, o objetivo principal da vida dele é buscar o seio da mãe, é sugar o leite, porque ele precisa daquele leite para sobreviver. A vida dele gira em torno dessa necessidade primordial de sobrevivência. Nós chamamos essa fase da criança de fase oral. Depois ela passa por outras fases de desenvolvimento humano e ela chega numa fase que a gente chama de fase narcísica. É mais ou menos lá por volta dos 3 anos de idade, 4 anos de idade, quando a criança começa a tomar consciência de si mesmo. Chamamos de fase narcísica por conta da mitologia grega, daquele personagem Narciso, em que ele ficava assim, frequentemente se observando no espelho da lagoa, nas águas cristalinas, e observando a sua imagem, porque ele era um homem muito bonito, tinha uma plástica formosura, e ele ficava se admirando, né, observando a sua imagem, concentrado em si mesmo, exageradamente. E foi isso que acabou fazendo com que ele perdesse a sua vida. Então a criança nessa fase narcísica é quando ela começa a perceber a si mesma, quando ela começa a se diferenciar das outras pessoas, né? Ela começa a se diferenciar da mãe, do pai, das pessoas que cuidam dela, dos objetos, das coisas, e ela começa a se identificar. É quando começa a nascer, naquela fase de desenvolvimento, a sua identidade. É muito comum você ver crianças nessa fase ter comportamentos extremamente egoístas, mas não é um egoísmo patológico, é um egoísmo narcísico que faz parte do desenvolvimento infantil. Então, você percebe, por exemplo, crianças nessa idade que elas têm dificuldade de dividir o brinquedo com outras crianças, as coisas delas são mais delas, ela não consegue compartilhar, porque faz parte do desenvolvimento dela. Se ela passar por essa fase de forma positiva, né, ela vai ser uma criança sadia. Mas existem muitas pessoas que não conseguem fazer um desenvolvimento sadio nessa fase narcísica e acabam desenvolvendo, inclusive, traumas, né, que se desenrolarão na sua fase adulta. Lá nos primórdios da humanidade, nós também começamos a desenvolver essa fase narcísica. Foi quando nós começamos a nos perceber a nós mesmos e nos diferenciar dos outros seres que habitavam a Terra, dos outros objetos, dos fenômenos da natureza. E a fase narcísica, naquela época primitiva, acabou se transformando, juntamente com a necessidade da sobrevivência, num sentimento de egoísmo. E aquilo foi se expandindo e nós, então, transformamos uma fase de desenvolvimento humano numa fase que está relacionada a um caráter que trazemos até os dias de hoje. Essa fase narcísica, essa fase de autoconhecimento, de autodesabrochamento do processo de evolução, foi muito importante na época, mas hoje acabou se transformando nos outros traços de caráter que nós trazemos na nossa personalidade, como eu expliquei, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a impaciência, a intolerância, a arrogância, a prepotência. E são justamente esses traços negativos de caráter, juntamente com o egoísmo, que atravancam o nosso progresso.
e é com todas as forças de nossa alma que nós lutamos hoje para vencer esse egoísmo, que impedem o nosso desabrochar de forma positiva e afasta de nós uma felicidade mais plena. Então, usem de todas as forças de seu espírito para combater em você o egoísmo. Uma boa noite a todos e que todos fiquem com Deus.